Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao canal. Este canal onde nós trocamos informações, aonde eu respondo as dúvidas de vocês, falando sempre sobre nutrição, alimentação, saúde e qualidade de vida. Este nosso canal que não é para profissionais da área da saúde, mas para você que se preocupa com a sua saúde, com a saúde da sua família, para você que gosta de ter sempre informações confiáveis à luz da nutrição, gosta de ter informações atualizadas. Pois se você não está inscrita ainda aqui no canal, não perca seu tempo, inscreva-se, eu deixo sempre o link do canal aqui abaixo. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para que você receba sempre os vídeos atualizados assim que eles forem postados. Pois, pessoal, o assunto que eu trouxe para hoje é um assunto também bem relevante, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Paula Carrion, eu sou nutricionista há 36 anos e sempre trago aqui no canal, estamos iniciando o canal, na verdade, mas sempre trago informações, sempre respondo os questionamentos de vocês. Pois bem, o nosso vídeo de hoje é sobre artrite e artrose. Quais são os alimentos que podem ajudar, quais são os suplementos, quais as diferenças entre artrite e artrose, quais são aqueles alimentos que prejudicam nos sinais e sintomas. Tudo isso eu vou discutir aqui sempre numa linguagem bem acessível, bem clara e bem objetiva. Então vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Iniciando o vídeo. Pessoal, artrite é um termo genérico que se refere à inflamação nas articulações. Os principais sintomas são dor, inchaço, rigidez e comprometimento das funções articulares. E esses sintomas e sinais são principalmente sentidos pela manhã. E este problema pode inclusive afetar os seus movimentos. Além da dor, pode nos levar a uma maior sensibilidade na articulação. Outros sintomas também são vermelhidão, aquela sensação de calor na articulação que é afetada, fraqueza, atrofia muscular e, em casos mais críticos, pode acontecer inclusive a deformação na articulação. Todos esses sintomas podem afetar quaisquer articulações. Porém, é mais comum de acontecer nas articulações das mãos, dos pés, no pescoço, nos joelhos. Você pode ter ouvido falar sobre artrite, artrose, o que causa uma certa confusão. São nomes parecidos e por isso essa confusão, mas não são a mesma coisa. Artrite e artrose, gente, são nomes distintos para problemas que também são diferentes entre si. Cada um tem as suas próprias características. Há diferenças também, obviamente, no tratamento. Toda a artrose é uma artrite, mas nem toda artrite é artrose. A característica da artrose é que ela é o desgaste das cartilagens. Cartilagem que preenche o espaço entre duas articulações.
o que diminui esse desgaste, diminui o impacto entre elas. E quando há esse desgastes, podemos dizer que elas ficam, falando vulgarmente, batendo entre si, e isso gera uma inflamação. Uma das áreas mais afetadas, como eu falei, é o joelho. E o problema pode afetar qualquer articulação. Infelizmente, a artrose não tem cura. No entanto, ela pode ser tratada para que o paciente recupere a sua qualidade de vida, para que ele possa viver mais tranquilamente. Além disso, gente, a progressão desse problema pode ser interrompido ou minimizado a partir de um tratamento adequado. Mas vocês podem estar pensando qual a relação entre a artrite e a nutrição. Pois bem, a alimentação tem uma relação direta com a artrite, especialmente em tipos inflamatórios, como é o caso da artrite reumatoide. E isso acontece, gente, porque certos alimentos podem agravar ou aliviar a inflamação, afetando assim os sintomas da doença. Temos também outros fatores que são importantes de serem considerados, como manter um peso corporal adequado, reduzindo a sobrecarga nessas articulações. Obviamente, também uma hidratação adequada é o recomendado, que ajuda muito no metabolismo e na saúde dessas articulações. É preciso, gente, consumir alimentos que vão te ajudar a diminuir a dor e a velocidade do aumento desta inflamação. Precisamos de alimentos anti-inflamatórios, alimentos ricos em antioxidantes. Alimentos funcionais, e aí nós temos vários. E não podemos esquecer também que os suplementos podem ajudar bastante. Mas vamos primeiro falar aqui então nos suplementos, e aí nós temos o ômega 3. O ômega 3 é um deles. Caso você não consuma peixes gordurosos com a frequência recomendada de no mínimo 2 vezes na semana, o ômega 3, o suplemento, por ser anti-inflamatório, vai te ajudar. Um outro suplemento que encontramos é a cúrcuma, que é rica em elementos fitoterapêuticos que vão ajudar a diminuir a inflamação. No que se refere às vitaminas, nós temos a vitamina B9, a vitamina B12, que também vão diminuir os efeitos colaterais que são gerados por esse processo inflamatório e pelos remédios que normalmente o paciente faz uso. Estas vitaminas vão, inclusive, diminuir a homocisteína. Homocisteína, já falei aqui, é um marcador inflamatório no sangue. Temos também suplemento de cálcio e de ferro, que são uma boa opção, inclusive ajudam a evitar a osteoporose e a anemia, que são bem decorrentes de um processo inflamatório. E nós não podemos esquecer dos chás também. Temos chá de gengibre, o próprio chá verde é uma ótima opção. Quanto aos alimentos em si, que podem piorar a artrite, aí nós temos os conhecidos de vocês. Açúcares, carboidratos simples, eles aumentam a inflamação no corpo.
as gorduras trans, as gorduras saturadas, presentes nas frituras, nos fast foods, nos alimentos industrializados, que aumentam os marcadores inflamatórios. Aqueles óleos industrializados, como o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de canola também, o consumo excessivo da carne vermelha, que pode elevar os níveis de ácido úrico, e aqui, bem especificamente no caso da gota, e aumentam a inflamação geral. Temos também os laticínios, leite e seus derivados, especialmente aqueles provenientes do gado bovino comum, por causa da caseína A1, porque o problema não é a lactose, mas esta caseína. Não podemos esquecer do glúten, e é bem especial em casos onde o paciente tenha sensibilidade ao glúten. O glúten, que é uma molécula inflamatória. Alimentos processados, porque eles têm aditivos que causam a inflamação, e falando em aditivos, um aditivo químico muito comum presente nesses produtos alimentícios é o glutamato monossódico e o aspartame. Então, veja, estes são os alimentos que geram inflamação. Mas, em contrapartida, nós temos aqueles que podem ajudar a controlar a artrite. Temos o suplemento do ômega 3 e por isso temos os peixes, o salmão, a sardinha, o atum, porque eles têm uma potente ação anti-inflamatória. Temos as frutas e os vegetais, porque são ricos em antioxidantes que reduzem o processo inflamatório. Temos as oleaginosas, como as nozes e as amêndoas, que contêm gorduras boas e antioxidantes. Não podemos esquecer do azeite de oliva extra virgem, que tem um efeito anti-inflamatório semelhante ainda àqueles medicamentos mais leves. Falamos no suplemento da cúrcuma e temos a cúrcuma em si, o açafrão da terra, né, que contém a curcumina, que é uma substância com propriedade anti-inflamatória comprovada. Então, pessoal, artrite e artrose são diferentes. Tratamentos são diferentes, mas basicamente os alimentos que influenciam tanto negativamente no processo de artrite e de artrose são estes que eu me referi, aqueles que potencializam a inflamação, as dores, enfim, os sinais e sintomas que são decorrentes destes processos. Mas também temos os suplementos que nos ajudam, os próprios alimentos, e sempre alimentos vêm em primeiro lugar do que suplementos. Então, opções nós temos, basta conhecer, sabermos quais são eles, os favoráveis e os desfavoráveis, quais são os suplementos, enfim, consulte o profissional nutricionista, pergunte, ele vai te orientar nas dosagens, nos melhores horários, nas quantidades dos alimentos a serem consumidas no seu plano alimentar, no seu dia a dia. Não tem tratamento, mas podemos minimizar todos os sintomas clínicos, ok? Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Como sempre, eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. Nos veremos em breve em um outro vídeo. Obrigada!